E muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Sainan Franco na área com vocês pela próxima hora, tanto pelo YouTube, Spotify e também pela Rádio Difusora, sempre trazendo uma conversa boa, pessoas excelentes, pessoas que estavam me devendo visitas há décadas, entendeu? Hoje um paradigma está sendo rompido. O Samuca veio ao meu programa. O Lucas Emancipa veio ao meu programa. Então, bem-vindos! Tudo bem com vocês? Finalmente aconteceu esse encontro. Sim, agora sim. Agora sim. Agora a fala constrangida. Pra ele jogar o nível do programa lá, viemos aquela hoje. Tristeza, né? Assim, né? Viemos hoje aí. E vieram para falar de educação popular. Isso aí. Educação popular, Emancipa. A última vez que a gente citou Emancipa aqui no programa foi por conta do Educatrans, que a galera veio aqui, uma iniciativa foda demais, necessária, mais que necessária, né? E o Emancipa mais uma vez abraçando, né? É isso, né? Quando a gente fala de Emancipa, a gente fala desse espaço de compromisso em debater a realidade e promover espaços de transformação social. Né? A gente não tem a nível nacional um conceito estabelecido do que é educação popular, mas para nós, enquanto Emancipa, a gente entende que é uma ferramenta de organização da classe trabalhadora, do povo marginalizado, excluído socialmente, e que a gente se utiliza desse espaço para disputar a sociedade. Né? Então a gente entende que a educação popular é um espaço de disputa, e a gente está disputando ela. Sem dúvida, a educação em si, né, é um espaço de disputa, por isso que ela, ao longo do tempo, é tão precarizada, né? Tem a educação que é dada para o filho do trabalhador, né? Que hoje a gente conhece aí a educação pública, enfim, com todos os problemas, mas ainda assim temos educação pública neste país, né? E também tem a educação que é dada para a elite, para a burguesia, né? E para as pessoas que aí têm o seu HB20 financiado. Né? E faz parte da elite brasileira. Às vezes nem financiado. Às vezes nem financiado. Enfim, mas a gente tem essa questão da educação, Darcy Ribeiro já falava já há algumas décadas, né? E os cursinhos populares, pelo menos aqui na região, eles fazem um trabalho importantíssimo, né? Que é você fazer com que pessoas ali marginalizadas de alguma forma, excluídas, né, do que se entende como uma sociedade proeminente, tenham acesso aos espaços de conhecimento e não só a produção de conhecimento também, né? Sim. Disserte sobre. A universidade, que esse que é o ponto, né? A produção do conhecimento, porque no senso comum, muitas vezes, principalmente numa cidade, por exemplo, como Jundiaí, que nós não temos uma universidade pública na cidade, como a USP, a Unesp, a Unicamp, a Unifesp. Soube que teve alguns anos atrás um lobby para não ter. Eu também conheço essa história, né? Pode ser uma lenda urbana? Você que tá aí do outro lado dessa câmera, desse rádio, e aí, você conhece essa história? Manda pra gente. Porque... Ou senão a gente vai ficar pra cacete em cima, e aí é problema de vocês. Sim, mas é uma lenda urbana, mas toda lenda urbana só consegue ganhar captação se tiver um respaldo na realidade. Sim, sim. E aqui, a gente pensando que é Jundiaí, existem interesses que não correspondem a universidade pública, né? Que geralmente nas cidades que estão presentes pode vir a qualificar o debate a partir da produção de conhecimento, da abertura de perspectivas, da própria presença dela naquele lugar, né? Mas muitas vezes o que é passado para o jovem é a universidade, no caso a faculdade, como espaço de aprender uma profissão. Sim. E se localizar melhor no mercado de trabalho, o que também mas não só, né? E o Emancipa tem esse desafio também, porque quando a gente fala de educação popular, né, vem toda essa carga histórica e intelectual de Darcy Ribeiro, de Paulo Freire, de Demerval Saviani, mas Beatriz do Nascimento, mas existe um ponto que não há possibilidade de você construir um núcleo de educação popular se não houver um movimento no mesmo sentido para uma sociedade mais democrática, sim, mais aberta a essa perspectiva
popular, não só na educação, mas em todos os espaços da vida. E o Emancipa traz para si também esse desafio de abraçar não só essa perspectiva de educação popular, mas de construção também de perspectivas mais generosas para a sociedade. Propostas que busquem atender o maior número de pessoas, principalmente os excluídos. Então é por isso que as bandeiras do Emancipa, para além do acesso à universidade, é a transformação desse acesso e da sociedade como um todo. Então, por exemplo, para o Emancipa é muito claro a necessidade da gente defender o fim do vestibular. Sim. Embora sejamos um cursinho, é preciso entender não só o Emancipa, mas aqui falando também, eu vou lecionar no Educatrans, né? Tanto o Educatrans quanto o Emancipa, eles são vitórias, mas eles são vitórias transitórias. O triunfo definitivo só vai vir no dia que iniciativas como o Emancipa e o Educatrans não forem mais necessárias, porque nós vamos ter uma escola pública de qualidade, gratuita, aberta para todas as pessoas, toda a população, seja ela branca, negra, homem, mulher, trans, homossexual, e uma universidade assim também, né? Porque só assim você muda também a perspectiva da produção do conhecimento que possa atender às necessidades e os anseios da população. Não, e dessa sociedade que se configura e não pela primeira vez na história, mas assim, a gente vê esse movimento até com o advento das redes sociais, mas antes já existiam os movimentos na rua, dessa sociedade diversa, que a diversidade no Brasil sempre foi negada. Sim. Né? Então, no livro de história, o Brasil é um país miscigenado, porém, todo mundo é italiano, todo mundo é muito europeu, né? E se constrói uma sociedade em cima desse lugar, né? Dos imigrantes brancos, né? Então, assim, para além de produção de conhecimento e desenvolvimento de pensamento crítico para uma redação, é para a vida, é para além dos muros da escola. Né? Eu acho que eu vejo muito. O Emancipa hoje acontece no Siqueira. Isso. Escola Siqueira de Moraes, que é uma escola pública. Foi fácil chegar lá no Siqueira, que é uma escola pública, e estabelecer. Vamos começar dessa luta aí? De estabelecer um cursinho popular dentro de uma escola pública. O Siqueira, ele é estadual. Estadual. Um sorrisinho de sabemos como funciona as políticas assim, estaduais de educação já há Por décadas. sinal, eu também dou aula no Siqueira, né? Então, além dessas duas iniciativas, assim, eu dou aula no Siqueira lá, inclusive é a minha profissão, né? Meu trabalho ali. Você é professor, mas trabalha com o quê? Exatamente. Você só dá aula. Você só dá aula. Qual que é o seu trabalho? Então, assim, lá no Siqueira, lá eu leciono e ganho a vida lá, né? É lá que eu consigo sobreviver, mas, assim, é uma escola que, quando a proposta veio, né? Então, começou ali com a Cíntia, que é a Cíntia Vanessa, do PSOL e tal. É professora aqui da rede municipal. Uma mulher de luta, uma mulher né? de luta, indígena e tudo mais. Ela trouxe essa ideia... Ela já ventilava junto com uma outra galera a ideia de um cursinho e trouxe para cá, né? O Emancipa ajudou a viabilizar isso, da concretude, é isso que estava no campo das ideias. Que Emancipa já acontece em território nacional? Sim, território nacional e internacional também. Olha, sério? O Emancipa, eu sou aluno do Emancipa, né? Eu fui aluno do Emancipa lá em 2019, né? Então, desde... Samuca foi seu professor? Foi meu professor. Ele viveu esse desprazer. Mete louco, melhor aula. Então, como é que surge o Emancipa? O Emancipa, ele surge, né, num espaço de rompimento com o cursinho da Poli da USP, né? Então, as pessoas que construíram o Emancipa, fundaram o Emancipa, faziam parte do cursinho da Poli na USP. Que se houve um rompimento ali, porque o cursinho da Poli começou a seguir um outro rumo, que aí já não se entendia mais enquanto cursinho popular, né? Porque começaram a cobrar e tudo mais. E essas pessoas que faziam parte desse espaço entendiam que tinham que continuar sendo um espaço democrático, de livre acesso para quem quisesse. Então, nesse rompimento é quando o Emancipa surge, né? O primeiro cursinho da rede Emancipa surge na cidade de Itapevi, em 2007, com o cursinho popular Chico Mendes.
né? E aí depois desse momento a gente vai avançando, né, nos espaços. Ganhando os territórios. E hoje a gente tá em pelo menos 11 estados no Brasil, com mais de 80 núcleos, né? Então são 80 cursinhos. Uma grande franquia de educação popular, basicamente. Grande franquia. Ali, ó, subvertendo o capitalismo das franquias. Talvez o maior movimento de educação popular do país, assim. E para além desses estados que a gente tá, então é Maranhão, Belém, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Paraná, tem mais alguns aí que eu vou esquecer. Enfim, a gente também faz uma atuação hoje em 3 países na África, né? Então a gente faz uma atuação com o Emancipa no Guiné-Bissau, Angola e Cabo Verde. Né? Muito pelo Emancipa Malesa ali, né? Que é um trabalho muito bom que a gente faz também com essa galera. Que a ideia é praticamente levar o Emancipa para lá, dar essas aulas para essas pessoas de lá. E a partir desse espaço eles conseguirem prestar os vestibulares para a Unilab no Brasil. E aí eles prestam, a gente teve camaradas que já passaram, né? No começo do ano a gente fez uma campanha aí também do Emancipa para trazer uma camarada que passou, né? A gente conseguiu, trouxe ela. Então, um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, assim, né? Então, quando a gente fala, então, de Emancipa, a gente fala desse espaço de pensar a realidade das coisas, né? E de entender que a gente tem uma tarefa que é a de organizar esses espaços, não individualmente, né? Mas que é o que a gente sempre fala no Emancipa. A gente sempre fala de pensar um projeto individual, porque as pessoas têm suas vidas, é importante... A partir de um projeto individual, pensar o coletivo. Isso. A gente tem que ter um projeto individual de vida e um projeto coletivo de vida. O que o Emancipa traz é tentar organizar junto com os estudantes que estão com a gente esse projeto individual da vida deles, que é de acesso ao ensino superior, e aí localizar ele junto com um projeto coletivo de uma transformação de sociedade. Então, para nós, mais importante do que colocar os estudantes na universidade, e esse é um dos nossos pontos, é entender como é que eles chegam nesse espaço. E como permanecem, e como né? Permanecem. Que é o que eu estava falando aqui no comecinho. Porque a universidade pública, eu tô com 42, prestei vestibular em 97, 98 talvez, né? Pertinho. Eu lembro, na época, que universidade pública era um lugar pra gente rica. Você tinha que fazer cursinho, se dedicar 100% ao estudo durante um período da sua vida, que para mim era impossível, né? Trabalhava, pagar aluguel, enfim, todas as coisas. Então, os meus coleguinhas de escola pública, que tinham o pai ali que financiou 2, 3 anos de cursinho, passaram em universidades públicas e aí depois permaneceram, porque também se manter, de repente, longe de casa, a gente tem universidade pública, como o Samuca disse, não tem em Jundiaí, Universidade Federal, por exemplo. Aí como você se mantém em Campinas, em São Paulo, em Piracicaba, Bauru, seja lá onde tem as universidades federais, estaduais, enfim, mas é um custo, né? Então o acesso à universidade pública, ainda que o filtro seja o vestibular, que é um lugar também completamente injusto de você acessar, ele silenciosamente excludente. Sim. Né? Porque é público, tem o vestibular, é só querer passar, né? Porque o liberalismo prega isso, né? Esse lugar onde se você estudar bastante, você consegue. Aí tem vídeos de pessoas que acharam livros no lixão, estudaram, e aí passaram universidade, se formaram, de 1 trilhão, nem milhão, né? Então a gente tem esses lugares construídos na memória do brasileiro, né? O sofrimento, ao invés de se tornar uma denúncia, se torna uma expressão de redenção, né? Sim. Porque, por exemplo, eu saí do ensino médio em 2004. E quando eu saí, a perspectiva de universidade pública ainda era essa que você colocou, Tainá. Tipo, para as grandes figuras da cidade, os filhos de políticos, os filhos da elite. Os filhos do Leonardo, os filhos do Objetivo. Do Leonardo, né? do Objetivo. E assim... Tava começando a se pensar essa abertura naquele momento, que depois foi desencadear num grande número de universidades federais que foram sendo construídas durante aquele período, um maior número de vagas, depois também vieram os programas oriundos de ações afirmativas, como por exemplo o programa de cotas, e que ajudou muito, né? Só que havia um segundo desafio, que é esse da permanência e também da abertura de uma perspectiva. É por isso que Emancipa disputa a sociedade, como o Lucas falou, porque, por exemplo, você pega anos e anos das pessoas entendendo como nós entendemos.
mesmo depois quando abrem-se possibilidades melhores, não há uma perspectiva cultural que correspondam a elas. Então, o Emancipa também busca construir isso. E aí, assim, voltando na questão do Siqueira, desde quando eu era adolescente, eu tinha muitos colegas do Siqueira, eu já percebia que ali existia uma tradição de uma abertura maior para essa discussão, de pensar a escola de uma maneira, assim, para além daquilo que é determinado pelas instâncias de Estado e da Secretaria da Educação, e que hoje o grande representante dessa tradição do Siqueira, e que é também parte dela, e que já foi mencionado aqui no outro programa também, é o Gabriel, nosso diretor. Pô, inclusive é um cara legal pra você trazer aqui. Gabriel, venha! Começamos agora, neste momento, o nosso esquema pirâmide de trazer pessoas aqui, entendeu? Eu sempre falo isso aqui, ó, que nem Rinodê. Vem um, senta aqui, tem que trazer mais 3, entendeu? Senão o programa não vai pro ar. E o Gabriel é assim, cara, uma Samuel vai te trazer uma lista com 50 nomes, vários assim. nomes. Assim. O Gabriel é uma figura que viabilizou muito. Quando a Cíntia levou a ideia do cursinho pra lá e nós conversamos, o Gabriel, naquele momento, ele estava em outra escola, temporariamente, né? Por alguns entraves ali do processo do processo burocrático mesmo de captação de quadros, né? Para a gestão. E aí ele ficou uns 2 anos fora do Siqueira, era uma outra diretora, aí nós tivemos um processo um pouco mais burocrático, mas dentro do previsto. Tínhamos também outras figuras da gestão que vinham dessa tradição do Siqueira, então facilitou. Começamos lá em 2019, o Lucas é estudante da primeira leva da turma do Emancipa, e quando o Gabriel volta, aí facilita ainda mais, né? E junto com isso, o Emancipa tem uma coisa que eu considero assim que é um dos grandes méritos do cursinho, que é, além de fazer essa formação para o vestibular, a formação política para entender as contradições da universidade, desse processo de seleção, pegar essa galera também que está se formando lá e colocar depois como quadro organizador, coordenadores. Perfeito. E tal. Que assim, por exemplo, o Gramsci, que é um pensador italiano que pensa educação também, né? Ele falava que o primeiro desafio de um grupo dirigente é formar a nova geração de dirigentes. E eu acho porque que é um lugar que a vaidade pega ali em todos os campos. Pode ser direita, de esquerda, do meio, de cima, de baixo. O negócio é que a vaidade pega. Cara, e o cara ter vaidade com isso tá mal, né, meu? Porque, igual eu falo, por exemplo... Não foi amado na infância. Então, eu vejo as denúncias que a direita faz da esquerda, assim, cara, e eu falo, putz, esse seria o meu sonho, né? Que eles falam, a esquerda é um poço de promiscuidade, orgias, doutrinações e tal... Pô, eu tô na esquerda há muitos anos e o que eu ganhei com isso? Greve, perseguição... Bala de borracha... E virgindade, que você tá mentindo. Plenárias até altas horas da noite. E assim, poxa vida, né, cara? E é mais difícil estar desse lado da luta, E é mais difícil, porque você... Para você, a única coisa que sobra quando você é de esquerda é denunciar as contradições de um sistema, mostrar que essa desigualdade ela não é só injusta, mas que ela também é necessária para que esse sistema funcione dessa forma. Que a universidade, por exemplo, ser um espaço restrito, ou a escola pública ser um espaço de negligência econômica, precarização, é aquilo que o Darcy falou, não é uma crise, é um projeto. Não é uma incompetência do Estado, das nossas elites, é uma competência deles. Tá fazendo bem feito, que é o propósito, né? É o propósito. Então, como que a gente ganha isso? Como que a gente cria uma perspectiva de contracorrente? Tem que trazer essa disputa pela educação para a sociedade, porque as duas estão juntas. Sim. Tem que vincular o projeto individual com o projeto coletivo, porque um não se realiza sem o outro. É que se entendeu, dentro do liberalismo, a educação... né, apenas como uma aquisição de competência técnica para você servir ao mercado. E a educação não passa disso. Não passa essa disso. Educação que está colocada aí, né? Então, conteudista, a gente tem o mesmo formato de aula que nós tivemos desde a primeira sala de aula que foi montada dentro de uma caverna, possivelmente, né? Uma pessoa passando o conteúdo e as outras pessoas só recebendo. Não, a escola pública leva muito isso, né? De não ser uma troca. Sim. De não ser uma provocação, né?
Alguns, claro, né? Temos professores e professores, escolas e escolas, mas no geral A estrutura tá posta, tá posta para isso, né? Quem acaba fazendo diferente tá ali na luta para isso e ao mesmo tempo tá correndo riscos, porque existe também um preço de se fazer isso. Porque assim, sabe-se que ninguém luta de barriga vazia. E às vezes a prioridade do cidadão é realmente arrumar seu emprego precarizado, porque ele garante que no final do mês ele vai ter alimento em casa, alimento para a família, vai ter uma moradia, enfim. Nessa sociedade que está cada vez mais brutal a desigualdade, garantir o mínimo para existir é questão de sobrevivência, né? E às vezes a luta mesmo é difícil. É caro estar na luta, né? Não, muito. A materialidade se impõe. É Sim. isso, a materialidade se impõe. Mas eu acho que tem uma outra coisa também que quando a gente pensa em educação no Brasil, a gente já começa a pensar a partir de um espaço de negação, né? Então, o primeiro modelo educacional pensado para o Brasil foi a partir das igrejas católicas na época da colonização, que tinha como qual base? Instrumentalização dos povos escravizados. Se ele estava na casa grande, ele tinha que ser instrumentalizado para cuidar da casa, para cozinhar, cuidar dos senhores ali e tudo mais. Estava num espaço de senzala, né? Ele tinha que ser instrumentalizado para cuidar dos canaviais, cuidar do cafezal e tudo mais. Então esse é o primeiro modelo educacional pensado. E essa lógica não muda. Não Se muda, você permanece. hoje, vai dando uma encaixadinha ali, Sim. né? O outro ponto que se pensa, e aí também a Igreja Católica cumpriu nesse papel, era de libertar os escravizados dos seus vícios da senzala. Então, entendia-se que os escravizados tinham vícios das senzalas e, portanto, eles tinham que ser educados para se libertar daqueles vícios. Adestramento mesmo, né? Nada diferente do que a gente vivencia hoje, né? E por último, espaços. né? O outro espaço também, a outra base desse primeiro modelo educacional foi o de garantir que esses povos escravizados conseguissem conviver em sociedade, porque até então eles eram entendidos como selvagens. Então não é à toa também que a escola tem um espaço estético. Sim. Que parece uma penitenciária, né? Porque as pessoas que estão ali ainda são vistas como objetos, né? Tem esse resquício ainda, né? Sim, porque a pessoa escravizada era tratada como um objeto. Total. Tinha valor no capitalismo. Total. Então, quando a gente pensa em educação no Brasil, a gente pensa no espaço de negação mesmo, né? De negação e de opressão, que isso se mantém até hoje. A primeira Constituição do Brasil, inclusive, falava sobre a educação como o dever do Estado fornecer educação para os cidadãos. Isso em 1800 o Samuca de História vai saber melhor. 1820, 1830. Quem que eram os cidadãos naquela época? Se a abolição só veio no final do século, né? Não eram os pretos, também não eram as mulheres, né? Porque, inclusive, na época... Nem os povos indígenas, né? Não, esse já exclui completamente, porque total. também, né? E aí tem uma outra coisa que esse modelo educacional do qual a gente vivencia hoje, ele disputa uma narrativa que ela não condiz com uma verdade. Ela apresenta um único ponto. Porque falar, por exemplo, que os povos indígenas aceitaram de bom grado esse rolê da colonização é mentira. O Brasil nasce de conflito. E se estabelece até hoje a partir de conflitos. A gente, nas aulas de história da minha época, né, naqueles livrinhos da minha época, lá da década de 90, eu lembro muito que os professores enfatizavam que no Brasil nunca teve guerra. Nunca houve uma guerra nesse país, um povo pacífico. O português chegou aqui, abraçou o índio, entendeu? Daí o índio falou, me ensina a rezar. A releitura do Bom Selvagem. Aí vem lá a África, né? Que a África é um país, não é um continente, né? Aí traz todo mundo pra cá, vieram porque lá era pior, né? Aquela construção dentro dos livros de história. Sim. Que foi contada, não foi só na minha época, na época da minha mãe, enfim, né? Ali faz um tempinho, né? E aí a gente cresce também com esse lugar, né? Sei lá, não tinha muito essa coisa de preciso questionar se meu livro de história tá certo, né? Porque o professor também era tido como uma entidade que detinha a verdade, era detentor da verdade. Sim. Os livros, tudo que estava escrito era verdade. Esse lugar de disputar o conhecimento, a história, ele é recente.
Assim, Sim. eu tô falando pra população, na academia, em outros espaços também, mas na sala de aula. Não, e mesmo do na ginásio. academia. Eu acho que, aliás, principalmente na academia, e parte disso ter chegado na escola dessa forma, tem aí também um papel da academia, né? Da formatação de uma visão única e que se vende como desinteressada, mas não é. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a questão da mulher, né? Então, você entra, às vezes, até em cursos na universidade, onde você tem um número grande de mulheres nas graduações, né? E aí, quando você chega no programa de pós-graduação, você não vê esse número, você vê aumentar o número de homens. E aí, o que aconteceu nesse processo? O que aconteceu é que o peso de uma sociedade patriarcal e machista se fez presente ali. Né? E aí volta aquela discussão das políticas de permanência e tal, mas também de entender certas especificidades, né? Que é, por exemplo, essa questão da condição da mulher. Quando a gente pensa também nessa relação da educação, né? Por exemplo, a mulher, durante muito tempo, o acesso dela à educação foi como forma de viabilizar... Eu lembro de uma professora que eu vi uma palestra uma vez que ela falou, poxa vida, né, eu fiz aula de piano e aí eu achava o máximo, né, pegar e falar assim, nossa, estou aprendendo piano. E ela falou, depois eu fui aprender que mulher aprendia piano para poder entreter a casa quando o marido recebesse as visitas. O que é um absurdo, né? Sim. Então... a gente vê essa reprodução... São cursos de utilidade doméstica. Utilidade doméstica. Entretenimento. Cozinhar, lavar, passar... Então, esse processo, ele quando a gente fala que é estrutural, é disso que nós estamos falando, né? Ele não só é fruto de todo um peso da história, mas ele ajuda a reproduzir isso, né? Sim. A gente pensar, por exemplo, o dia do professor, né? Ele é fruto da luta de uma mulher negra em Santa Catarina, Antonieta de Barros e tal. E durante muito tempo isso não foi reconhecido, né? A gente pega, por exemplo, dentro da academia, toda aquela estrutura que, dependendo do seu objeto de pesquisa, dependendo daquilo que você está colocando, não vai ser considerado, né? Então... Porque existe também dentro da academia... Um lugar, eu ia falar uma máfia, mas é ruim usar esse termo, né? Mas existem uns acordos ali dentro da academia do que vai, do que não vai, do que vai para congresso, do que vai ser discutido, do que vai ser pautado dentro da academia, né? E assim, eu conheço algumas mulheres que estão dentro da academia, mas sempre tem a questão, mas eu vou para o mestrado, para o doutorado, e o filho, porque também é uma questão da mulher, essa sociedade patriarcal que você está falando, do peso, né? Mas quando você entende a política de cotas, né, as políticas sociais ali dentro da universidade, você vê a produção de conhecimento mudando, né? O que está sendo discutido dentro dos TCCs, dentro dos doutorados, dos mestrados, ele também migra geograficamente, socialmente, né? Ele tem são 10 anos de política de cotas. 10 anos. 10 anos. A gente já vê uma boa diferença, né? Sim. Eu não sei, acho que fez 10 anos já, né? Fez o ano passado. Fez ano passado, né? O reconhecimento de outros saberes, né? Então, que nem sempre vão se adequar ao modelo que está posto pela universidade, né? Então... Porque a universidade também é meio colonizadora, né? Assim. Ela cumpre... É por isso que não dá para disputar a educação sem disputar a sociedade. Sim. Porque, assim, ela é fruto... Ela tá dentro dessa sociedade. Então, ao mesmo tempo que ela pode ter um papel transformador, ela também pode ter um papel de reprodução daquilo que a sociedade é. Sim. É por isso que todo mundo que está envolvido, queira ou não, é aquilo que o Paulo Freire fala. Você está na disputa, você está na... seja por omissão, seja por ação. Então, assim, né, é importante compreender isso e ter que levar para a disputa política, para além dos muros, para que possa fazer sentido. Então, quando esse conhecimento não sai, ou quando ele não abre suas portas para entrar os outros saberes,
acontece um processo de isolamento que facilita, por exemplo, você atacar políticas que são fundamentais para a universidade. Aliás, a política de cotas foi uma política que foi sempre foi, né? Super massacrada, Até enfim, hoje. até hoje. Até hoje. E que eu sou um defensor da política de cotas, embora eu também entenda ela como uma vitória transitória. Eu acho que o triunfo... Nenhum direito está garantido, gente. O triunfo definitivo... É quando a gente não precisar. É quando a gente não precisar, que é o fim do vestibular, é a entrada das pessoas negras, pobres, pela condição de querer melhorar a si mesmo a partir da educação. Sim. Né? E levar também ali aquilo que ela já tem de melhor. Né? O seu conhecimento, a sua sabedoria de vida, a sua trajetória na escola pública, ali na periferia, que educa bastante em outros aspectos. Mas eu entendo também que a universidade, no geral, ainda é um lugar muito distante, não só no sentido, não só para o aluno, mas é um lugar muito distante da sociedade. A gente percebeu bastante isso durante aí esse período pandêmico, né? Que o entendimento do que é um cientista, do que é um pesquisador, né? Como as universidades, de repente, foram protagonistas em algumas pautas aí durante as pesquisas da vacina, enfim, ou qualquer coisa assim. E eu lembro muito quando pegou fogo o Museu Nacional. Sim. E aí eu lembro que pegou fogo lá em Paris também, eu não lembro qual foi, no Notre Dame, eu não lembro. Notre Dame. Pegou fogo, e aí todo mundo financia e não sei o quê, a venha do Safra foi lá, investiu um dinheiro absurdo, né? E aí, aqui, eu lembro de muitos comentários, o museu não serve pra nada, isso aqui não serve pra nada. Quem tá usando o museu? Só tem coisa velha. E é conectado com a Universidade do Rio, né? É um lugar de pesquisa. Então, eu acho tão importante que essas informações, que a universidade é um lugar de produção de conhecimento que afeta diretamente nossa vida, que isso seja, que alcance cada vez mais os cantinhos periféricos do país, para que quando aconteça alguma coisa, tipo pegou fogo, a sociedade inteira se mobilize para defender aquele espaço, ainda que não seja o espaço ideal. A universidade não é o espaço ideal ainda. Não, total, assim, né? Falando um pouco sobre a política de cotas, né? No ano passado, a gente, enquanto Emancipa, teve representantes como relatores do projeto, né? Então, a gente teve, inclusive, no ano passado, a Vivi Reis, que era deputada federal do PSOL pelo estado do Pará, e que acabou não conseguindo se reeleger, mas é uma pessoa que constrói com a gente o Emancipa, atua no Emancipa também. Então, ela foi uma das relatoras da política de cotas do ano passado, né? Então, a gente se envolveu nesse debate também, conseguiu contribuir. E aí eu acho que tem uma outra coisa, de fato, a universidade ela tá muito distante ainda, né? Eu faço universidade na Unifesp, então faço pedagogia na Universidade Federal do Estado de São Paulo, lá em Guarulhos, que talvez é uma das poucas universidades, inclusive, que está localizada num lugar mais periférico, né? Mas que mesmo assim tem toda uma questão que a maioria dos estudantes da universidade não são do Pimentas, não é do bairro. A maioria dos estudantes da universidade são de São Paulo, são de vários lugares e não sei o quê. Mas é isso, é um espaço que está territorialmente no mesmo lugar, mas as pessoas daquele lugar não acessam aquele espaço. Não acessam de conseguir entrar para fazer a sua graduação e tudo mais, mas não acessam também nem de entrar no espaço. Então tem segurança lá que proíbe. O portão tá fechado. Tá fechado. O portão tá fechado para a sociedade, você só entra se você tiver a sua carteira de estudante. Você tem que combinar antes lá com o reitor lá, avisar, mandar requerimento, sei lá como é que funciona. Mas enfim, não é permitido. Então, por exemplo, a gente tá entrando na universidade para estudar, tem uma par de pessoa que tá lá na frente que às vezes quer entrar na universidade, mas não tem liberação. Só pode entrar com crachá. Isso falando de uma universidade pública, né? E eu entendo que o discurso liberal vem num lastro de segurança. Isso é para a segurança de todos, isso é para evitar que coisas horríveis aconteçam. Eu acho que nem cabe mais esse argumento lá, porque, por exemplo, ao mesmo tempo que eles proíbem... E aí tem uma coisa, que as pessoas que eles não deixam entrar são pessoas negras, que a gente tá falando de bairro periférico. Mas os caras do MBL colaram lá umas 3 vezes para fazer baderna. E a segurança deixou. E a segurança deixou passar, entendeu? Então, é isso. Tem muito desse lugar. Tá realmente distante, né? Mês passado, mês retrasado, eu tava com a Letícia Chagas, que é do coletivo Juntos, né? Se formou em Direito agora na USP, na primeira turma de cotas de Direito da USP também, muito bom. E a gente foi no
no José Feliciano conversar com os estudantes. E aí foi eu e ela para falar de universidade, né? Era uma turma do 3º ano, falar um pouco do Enem e tudo mais. E é isso, assim, a gente conversou com umas 2 salas. Eles não sabiam que existia uma universidade pública. Não sabia. Em 2023. Né? Não sabiam. Então a universidade ela ainda é distante, não somente da sociedade no todo, mas dos próprios estudantes. E como parte disso, que a gente também entendeu que isso é uma debilidade muito grande, a gente criou em 2018, 2019, se não me engano, a Universidade Emancipa, que é um espaço feito por pessoas do Emancipa, que são mais acadêmicas também, que tem como principal nome, hoje um pouco mais distante, né? A Dani Mussi, que é uma socióloga, né? Inclusive estava dando aula na UFRJ, se não me engano. Isso. Grande estudora do Gramsci aí, né? Que a gente organizou, por exemplo, durante a pandemia, cursos da Universidade Emancipa, do qual a gente uniu acadêmicos da USP, por exemplo, como Rui Braga, ao mesmo tempo que a gente reuniu o Galo. Então a gente fez o Marxismo e Periferias. Então a gente trouxe o Rui Braga para debater com a gente o que era marxismo, ao mesmo tempo que a gente trouxe o Galo. Então a gente trouxe um conhecimento acadêmico, mas um conhecimento popular também, para tirar essa galera da universidade e vir conversar com as pessoas, mas para entender também que popularmente tem conhecimento sendo feito. Cara, e o Galo é um grande exemplo de liderança que vem sendo construída aos nossos olhos. Você pega, eu entrevistei o Galo, sei lá, 2 anos atrás, entrevistei ele 1 ano atrás, e você vê não a mudança na ideia, mas a forma que o discurso dele está sendo, acho que lapidado para alcançar mais gente, sem desorganizar o ódio dele, ele organizando toda a raiva dele, entendeu? O jeito que ele está organizando, a indignação para transformar em luta é muito evidente para mim, assim, Sim. né? Porque a gente falou dessa produção de novas lideranças, e aí eu acho que também ao campo progressista cabe uma autocrítica, né? Nesse lugar. Aliás, eu acho que o campo progressista precisa fazer algumas críticas, assim, nas relações e tudo. Mas o Galo é uma dessas pessoas que eu vejo que tem inspirado uma molecada, assim, né? Dentro do debate. E até entendendo o Galo debatendo com os meninos lá, História Cabeluda, o menino do comunismo lá também, que tem um canal do YouTube, o Ian. Cara, achei maravilhoso aquela conversa. Você chegou a assistir, Samuca, o papo deles, assim? Eu acho que é bem isso, assim. Dentro daquilo que nós estávamos falando, não há uma desvinculação, por exemplo, do seu projeto individual do que é um projeto coletivo. Ele só vai se realizar plenamente com as bases coletivas adquirindo uma solidez, né? Que é aquilo, assim, por exemplo, as pessoas falam muito assim do direito à diferença, que eu acho que é importante. Mas eu defendo muito o direito à igualdade, porque o contrário da igualdade nessa perspectiva social não é a diferença. O contrário da diferença é a indiferença. Sim. O contrário da igualdade é a desigualdade. E eu penso que nós só vamos conseguir exercer plenamente as nossas diferenças no ambiente de igualdade, no ambiente onde eu não vou sofrer ou aprofundar qualquer tipo de constrangimento se eu exercer meu direito à diferença. Então, só é possível ter esse direito à diferença em um estado de plena igualdade. E aí é que está a questão, porque o saber popular e o saber erudito, eles não precisam ser necessariamente antagônicos. E esse deveria ser o papel da universidade, e que por diversas vezes ela cumpre, por outras não. Depende como nós falamos, em qual é o estágio, como se apresenta a disputa ali. Mas a questão eles convergem. Então, é importante trazer isso. E eu acho que o Emancipa, ele procura também cumprir esse papel nesse sentido que o Lucas falou. Assim, é óbvio, nós estamos falando aqui da questão das críticas a certos aspectos da universidade pública, mas atrelados, na verdade, como fruto de todo um processo histórico e social. Claro. Que muitas vezes é instrumentalizado, né, naquele Sim. sentido, os liberais, né? Tá vendo? A universidade pública não é tudo isso. Por isso que tem que privatizar. Não! Porque o problema, o que gera esse tipo de coisa é a reprodução de certos aspectos da sociedade. E não o caráter público dela. O caráter público é um aspecto positivo. É a qualidade, né? É a maior qualidade. Como né? que a gente resolve esse problema na universidade pública? Tornando ela mais pública ainda, não menos. Eu acho muito louco, às vezes, esse debate de quando falam da privatização da universidade, que falam assim, é mais ou menos assim,
vamos privatizar porque a universidade pública não atende a todos. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Vamos diminuir ainda mais o acesso. A universidade pública é elitista. Então a solução dos liberais é torná-la ela mais elitista ainda? Não, a gente resolve essas questões da universidade pública, a gente supera essas questões, tornando ela mais pública ainda, porque aí vai inserir ali os excluídos que vão trazer os seus saberes, vão trazer os seus anseios, vão trazer as suas necessidades, vão continuar a sua formação, vão conseguir pleitear políticas de permanência e tal, e principalmente levar isso para a produção do conhecimento. Sim. E também a produção de tecnologia que ajuda a gente a superar o subdesenvolvimento e criar uma sociedade mais sustentável, que procure não ser esse extrativismo agressivo que nós estamos vendo, que está acabando com o meio ambiente, está acabando com a produção familiar, está acabando com a produção camponesa, tá acabando com os nossos meios de vida. E daqui pra frente a gente tá vivendo um ótimo momento, que daqui pra frente é só pra baixo. É só pra baixo, e tá ficando, e dá pra sentir que é só pra baixo, porque tá ficando cada vez mais quente, né? Exatamente. A gente pensou o quê? Que ia ter que descer ao inferno, né? Pra queimar? Não, gente, não vai precisar ir pra lugar nenhum. Vai ser aqui mesmo. Só fica em casa. E nesse ponto, o Emancipa também tem, o Lucas vai poder falar muito melhor, porque nesse braço eu não estou inserido, mas pretendo estar, que é do Emancipa Axé, que busca trazer esse mesmo debate do Emancipa, mas de uma perspectiva das nossas tradições africanas, né? Afro-brasileiras, e que é um pilar de resistência e que pode ser fundamental para nós nessa disputa por corações e mentes dentro e fora da universidade. Não, total. É isso, quando a gente fala de Emancipa, são 500 mil coisas que envolve, né? Então... porque a educação é transversal na sociedade, total. Né? A educação não é só sobre o processo acadêmico, seja lá como for, são processos sociais. Você tá lendo bastante Darcy Ribeiro e Brizola, né, meu? Brizolinha é meu coração, né? Brizolinha tem andando meu coração. Com o Samuca, né? Isso aí é o Samuca. Pra você saber se alguém anda com o Samuca, você pergunta, Getúlio, herói ou vilão? Qual a sua opinião sobre Brizola? Qual a sua opinião sobre Brizola? É isso, né? Quando a gente fala de Emancipa, a gente fala principalmente dos cursinhos populares, né? Mas que não é somente, né? Então, o Emancipa, ele nasce como um cursinho popular. Mas chega um determinado momento que a gente, enquanto movimento, entende que se colocar somente enquanto cursinho popular, já não cabia mais para o movimento. O movimento já estava mais à frente. E aí, então, a gente tem uma mudança de Emancipa, Rede Emancipa de cursinhos populares, para Rede Emancipa, Movimento Social de Educação Popular, né? Você amplia tudo, né? E aí você amplia. Esteticamente, ali uma palavra muda tudo. Mudou, né? Tudo. E é isso, né? Porque havia uma pressão. Já estava posto que a gente era mais do que cursinho. E por que a gente fala isso, né? Porque mais do que fazer uma luta para colocar estudantes na universidade, a gente já estava disputando diretamente a sociedade. A gente já estava elaborando políticas em conjunto com a população negra, com as periferias, com esses estudantes que estavam disputando a sociedade, né? Então, por exemplo, eu chego no Emancipa em 2019. Qual que era a palavra de ordem do Emancipa em 2019? A educação derruba mitos. Era um momento de eleição do governo Bolsonaro. E não derrubou. Infelizmente. Derrubou depois, demorou 4 anos. Não derrubou. Mas era a nossa palavra de ordem, porque não havia possibilidade de estar num país que não tivesse como centralidade um enfrentamento ao que era o Bolsonaro e que era a sua política. Né? Então, porque até sou a pessoa que vota pra gente parar de falar do bolsonarismo, porque só fica elevando o nome da pessoa. Sim. Eu sei que foi um catalisador de tudo que a sociedade tem de ruim, assim, de todos os... tudo que foi construído aí ao longo da história do Brasil, resumido em uma pessoa. Aí você dá vira um adjetivo, né? Tá. Um desqualificador, inclusive. Mas essa questão que a gente passou aí durante os 4 anos nos mostrou tantas coisas que precisam, para ontem, nesse país, ser conversadas mais abertamente com relação a tudo.
a educação, porque também teve a guerrilha lá né, contra as universidades, que era lugar de... O que era mesmo? Não era bagunça, era... Balbúrdia, muito bem. Que é outra coisa também, que você vai pra universidade achando que vai encontrar a fina flor da balbúrdia, cara, e chega lá, o que você encontra é um monte de xerox e salgado caro. Salgado caro. Traumas, estudantes traumatizados. Grandes traumas. Que é outra coisa também que precisa, o Emancipa também procura debater muito, que é a questão também da educação como espaço de acolhimento. Sim. Porque o Bolsonaro, como a gente está falando, ele é fruto de uma série, né, ele grita ali uma série de cargas históricas que presentes no Brasil. É o suco das feridas brasileiras. É o suco das feridas. E que no neoliberalismo passa a ser visto, na verdade, como um ativo econômico. Uhum. E que, ao mesmo tempo, o que é vendido é o quê? Olha, então o negócio é o seguinte, nós estamos mesmo numa guerra de todos contra todos, é cada um por si, que é o papo de coach, né, meu? Que é uma variação também dessa conversa, do discurso bolsonarista, que é nesse sentido, né? Então, tipo, olha, cada um por si. A concorrência é o ideal para promover o equilíbrio entre as relações de mercado e as relações sociais, que passam a ser uma coisa só, e que, portanto, você tem plenas condições de ter controle sobre sua vida, né? Quase aquele papo de, nossa, você é pobre, mas ser rico é mais fácil, né? E aí, qual é o resultado? Quer deixar de ser pobre? Exatamente. Para de achar para de pensar que é pobre, para de ser pobre. Como só trabalhar. Como se isso fosse um fenômeno de comportamento e não um fenômeno histórico, econômico e social. E mais do que isso, é vendido que você pode ter controle sobre sua vida, previsões, quando na verdade a vida é cercada de elementos incontroláveis e imprevisíveis. E pior, se você não deixar de investir, você tem que continuar investindo sempre em si mesmo, capital humano, isso e aquilo, e sem direito a acolhimento, caso nada disso dê certo. Se isso não der certo, a culpa é sua, a incompetência é sua, você não se esforçou o suficiente e você não tem direito a acolhimento. E a gente está numa sociedade também, em especial para jovens periféricos que em algum momento tem que compor renda da família, porque a evasão escolar se dá muito por conta disso, né? De composição de renda. Bastante. E aí, como você chega pro sujeito e fala, você só tem uma chance de dar certo. E é essa. Porque a sensação que um jovem tem é que, assim, é a tua única chance de dar certo. Você não pode dar errado aqui. Então não vou aqui que eu vou trabalhar, aqui eu sei que eu o que é o dar certo também, né? Exato. Essa lógica. E aí é o que a gente vê. Tipo... O dar certo pra mim é, assim, sobreviver com dignidade. Viver com dignidade, não é nem sobrevivência, isso é dar certo. Viver com dignidade. E no final que você tem essa chuva de problemas... Não, de um lado é esse churume que dá base a isso, e do outro, quem sofre com esse processo, todos esses problemas que nós estamos vendo aí, a saúde mental tendo que ser pautada, porque dentro do neoliberalismo ela também é vista como mercadoria, né? Então, todas essas crises relacionadas à saúde mental, ou melhor, né, a falta dela, que é fruto dessa debilidade, dessa negligência em relação ao acolhimento e que acaba respingando na educação. Sim. Inclusive, pautar a saúde mental dos professores é um primeiro passo, porque sem professores não só qualificados e tudo isso, mas pautar a saúde mental do professor, eu acho que é o primeiro ponto para você fazer uma escola que parece um presídio ser mais acolhedora, né? Porque a gente está falando de pessoas o tempo todo, né? Tijolo, depois a gente muda de lugar. Mas as pessoas, esse lugar também dessa conversa dos professores, eu acho fundamental, assim, ter políticas públicas eficazes de acolhimento aos professores numa primeira instância. E que é um desafio, tanto para Emancipa quanto para qualquer cursinho popular, como conseguir estruturar isso aí, articular esse trabalho voluntário dos professores e, ao mesmo tempo, não reproduzir as mazelas que ocorrem nos espaços de educação enquanto trabalho, né? Seja no segmento público, seja no segmento privado.
um ponto, né, também, assim, um grande desafio. É o que tá posto, né? Porque, assim, por mais que a gente entenda as contradições da sociedade, a gente ainda tá inserido nessas contradições. Então, a gente vai ter interferência delas nas nossas relações, a gente querendo ou não. É por isso que a gente precisa estar muito atento. A gente precisa estar muito atento e muito aberto para fazer essa discussão com muita tranquilidade também, né? E aí, aproveitando para voltar, né? A gente está no papo de saúde, a gente tem um espaço no Emancipa hoje, que é o Emancipa Saúde, que quem toca, inclusive, é a Luana Alves, que é da Rede Emancipa, está nesse momento atuando também como vereadora na cidade de São Paulo, que inclusive foi a primeira vereadora que cassou na história desse país um parlamentar por racismo, que foi o Camilo Cristófaro, em setembro ali. Mas, para além disso, também quem constrói com ela é a Elo, que é médica e tudo mais. A gente tem o José, que é um ex-aluno nosso da Emancipa aqui do ano passado, que cursa... Os alunos voltam, né, voltam, gente? é uma parte. Cursa saúde pública na USP hoje também, né? E atua com a gente aqui em Jundiaí, também atua com a Emancipa Saúde. A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Emancipa Degase, que funciona com pessoas em privação de liberdade, né? Que estão ali presas e tudo mais. A gente tem no Rio Grande do Sul o Emancipa Mulheres, que é um espaço de formação feminista do Emancipa, né? Que é construído lá há algum tempo já. Lá em cima a gente tem o Emancipa no Maranhão, que funciona dentro de uma comunidade quilombola. Então a gente tem o Emancipa Quilombo. No Pará a gente tem o Emancipa dentro de comunidades indígenas, né? E aí a gente tem a Universidade Emancipa e recentemente agora a gente começou o trabalho com a Emancipa Xé, que é o que eu tô mais por dentro nesse momento, que é esse espaço. Aqui em Jundiaí. A nível estadual, nesse momento, a gente tá com umas demandas aí de nacionalizar. Então a gente tem vários estados nos cobrando pra ir pra outros estados. Calma, galera. Já vamos. Tô chegando. Mas é isso, né? Que é aquilo que eu tava comentando. Então a gente muda de cursinhos populares pra movimento porque a gente entende que há outros espaços de atuação que a gente pode fazer e a gente vai disputar esses espaços. Porque é um movimento político. É um movimento né? político. Porque somos seres políticos, sim, né? Mas não é ainda um movimento partidário. Tem uma vocação Não. em algum momento, algum desejo em algum lugar? Porque, assim, há muito tempo não se faz um partido político através de um movimento popular. Vamos combinar, né? Tem esse desejo em algum momento? Não, o Emancipa ele é um movimento social e continuará sendo um movimento social. Essa é a ideia que a gente se entende. A gente vai continuar atuando enquanto movimento social, a gente tem uma base organizativa. E quem sair dali se filiar e... Não, isso for é pro tranquilo. partido, Aí tá tudo dentro bem. dele tem, por exemplo, eu sou filiado ao PSOL e tem pessoas ali dentro que são filiados a outras organizações políticas. Novo. Desse não apareceu ninguém, assim. Esse não chega. Se aparecer vai ser um nível tão grande de Privatizar o cursinho, contradição. vamos fazer uma grande... Cada vamos- McDonald's a gente coloca uma Emancipa do lado. formar uma geração de valor e tal. Mas assim, a gente... Pode terminar. eu Mas falo. tem esse lance importante que o Lucas falou do o Emancipa Saúde e o Emancipa Mulheres. Por quê? Porque o Emancipa Saúde é um espaço que pensa esse cuidado. E aí, como já ficou evidente aí na redação do Enem e tal, né? O trabalho de cuidado ele é exercido majoritariamente por mulheres. Quando um meme vira um grande problema nacional, não é mesmo? E aí vem a grande questão que abriu, assim, que é fundamental e quem cuida das trabalhadoras do cuidado? Tá pautado isso na cidade de São Paulo, né? A Edneia me falou muito sobre. Ela esteve aqui e ela falou: na Argentina já se paga um auxílio para o cuidador, né? E isso está sendo pautado aqui no Brasil também, né? E além da questão econômica, todo o peso psicológico que vem disso. Então, assim, o Emancipa Mulheres é fundamental nessa vinculação. Então, meio que uma coisa vai levando a outra, né? E a gente vai amarrando essas especificidades dentro de uma totalidade, porque o processo é o mesmo, né? Sim. E aí todos esses espaços vão acumulando a partir dos seus lugares e depois a gente se reúne todo mundo e faz esse debate coletivamente. Então traz o que o Emancipa Saúde acumulou, né? Porque quando a gente fala de Emancipa Saúde, elas estão fazendo um debate lá de como entender a saúde para além desse processo socioeconômico do qual a gente está inserido. Mas um processo de humanização mesmo, né? O Emancipa Mulheres está fazendo esse debate de entender como é que se dá as relações de poder, do patriarcado e tudo mais, né? Então a gente traz essa galera, junta todo mundo nas nossas reuniões de coordenação estadual, todo mundo debate, traz o que vem vivenciando, quais são as suas realidades, quais os atravessamentos sociais que estão postos. A gente faz uma reflexão disso e a partir disso a gente tira uma ação.
né? E aí depois dessa ação a gente vai ver se funcionou ou se não funcionou, porque é muito uma lógica paulo freireana também, né? Que ele fala da ação, reflexão, ação. Então a gente age, faz a reflexão sobre a ação e depois age novamente. Então um pouco do que a gente tenta, e assim a gente vai pensando na nossa política. E eu penso, e sempre repito aqui, ainda mais trabalhando dentro de governo municipal, que a política pública se faz no município. O que chega no Estado é depois da ação, da reflexão, né? Total. O que vem de cima para baixo é um reflexo das coisas que estão sendo construídas numa primeira instância no município, o Estado, enfim, Sim. vai subindo, né? E eu acho que às vezes a gente fica muito apegado a políticas que estão muito distantes e esquece aqui de estar ali no pé do vereador, de estar ali na escola, né? De estar no bairro, enfim, a gente esquece um pouco esse lugar do dia a dia, né? Da luta do dia a dia, para abrir debates que são muito mais universais e muito mais fora do nosso controle do que a gente supõe, né? Total. E como que a gente dialoga isso com a pessoa comum, né? Que a vida dela se passa no município ali, essas debilidades que nós falamos se expressa ali pro cidadão, pro trabalhador. Como você vai discutir saúde se você não discute a OBS? Não, pra pessoa, né? A expressão da política de saúde é a OBS, né? E que infelizmente, né, dentro desse período neoliberal que nós comentamos, né, essa ofensiva neoliberal ali do final dos anos 80, durante todos os anos 90, ainda nos anos 80 nós seguramos com as grandes mobilizações do ABC e tal, que no final até tiveram como desdobramento a fundação do PT e tal, o surgimento do PDT com nosso querido Brizola e tal, mas que foi por uma outra via, né? A retomada de toda aquela galera que vinha dos anos 60 com uma luta estrutural. Sim. Só que a partir dos anos 90, com a lei de responsabilidade fiscal e uma maior centralização do orçamento e dos recursos nas instâncias federais e estaduais, houve uma dificuldade da gente conseguir esses projetos de municipalismo revolucionário, né? Que foram muito comuns quando a gente pensa, por exemplo, o final dos anos 80 e dos anos 90, prefeituras ali, o Olívio Dutra, lá no sul, com orçamento participativo e tal, Tarso Genro. Você tem ali o governo do estado do Rio de Janeiro, Brizola e Darcy Siepes. Você tem aqui em São Paulo a Erundina encampando transporte. Então, todos. Moradia popular aqui na. Gente, a Erundina ser prefeita da cidade de São Paulo, para mim, ainda foi um grande delírio. Poxa vida, porque, assim, né? Como que a gente, legal pra caramba. Como que a gente. Sabe? Como que a gente teve uma Erundina e não temos mais outras Erundinas no município de São Paulo? Exatamente. E que bancou a política a partir do movimento. Foi um oásis, assim, a Erundina. Bancou a política a partir do movimento. E então, assim, a partir dessa lei que na época foi super celebrada pela grande imprensa e tal, porque isso vai cortar o gasto irresponsável e tal. Não, o que aconteceu foi que impediu esse tipo... não é que impediu, mas inviabilizou alguns aspectos desse debate tão importante que a gente colocou, que é como se apresenta a política para a totalidade da sociedade e para nós também, né? Que estamos aí no engajamento e tal, mas para nós também se apresenta assim. E ficou mais complicado, né? A contradição aprofundou, infelizmente. E, bom, aí como a coisa decaiu pra caramba, né? O nível decaiu demais. Aí depois Fernando Henrique Cardoso foi celebrado aí como grande democrata. Que joga o exército em cima de greve. Mas eu não vou entrar nisso aí. Né? Não, depois de 89, depois, né? Não sobrou muito, não né? sobrou muito, né? E agora sobrou menos ainda. Porque, ó, é só a gente perceber, tipo, ó... O Lula da nossa geração é o Lula dos nossos pais, sabe? Sim. Tipo, no... Se brincar dos avós. Sim, se brincar dos avós. Acho que essa tarefa que o Gramsci coloca, que o Lênin também colocava, da formação de quadros dirigentes, de vanguardas, que possam figuras públicas, intelectuais orgânicos. A gente falou do Galo. Pô, o Galo é um puto intelectual orgânico da minha perspectiva. Então, puxa, né? Como que a gente está viabilizando para que essa galera possa ter cada vez mais espaço e se estruturar politicamente por todas as vias possíveis? Eu acho que nesse sentido o Emancipa tem um olhar para essa preocupação também, tanto em relação à universidade quanto em relação à sociedade e à política.
E aqui em Jundiaí, o Emancipa, já falamos aqui algumas vezes, está funcionando no Siqueira de Moraes. Quando que abre a inscrição? Quem pode chegar lá? Como? Entendeu? Como? A gente tá fechando o ano. Eu sei! Mas olha, eu tô perguntando isso porque eu vi um monte de outdoor de matrículas de escolas particulares. Então tá na hora de fazer propaganda, entendeu? Para os alunos de 2024. É o momento. Vamos que vamos. Só para fechar isso aí, eu acho que é importante também colocar, por exemplo, que a gente tem uma carta de princípios dentro do Emancipa. E um dos pontos da carta de princípios coloca sobre o trabalho territorial que o Emancipa tem que fazer. Então a gente tem um espaço dentro da nossa carta de princípios que fala que a gente tem que fazer um trabalho territorial do qual a gente consiga refletir com as pessoas do território a realidade que está posto sobre elas, ao mesmo tempo que a gente vai se tornando referência junto com essas pessoas e dando condições para que elas se tornem referência dos seus espaços Participação também. geográfica. Entendeu? Então, e aí, porque isso vai acumulando pra gente ir avançando, né? Então a gente debate isso a nível municipal, leva pra estadual, da estadual a gente leva pra nacional, e aí vai criando um espaço de mobilização a nível nacional, pra que a gente consiga sempre ter as lutas vivas, né? Mas voltando, a gente fechou o cursinho, então, agora praticamente no final do mês passado. A gente costuma abrir as inscrições do Emancipa na segunda semana de janeiro, mas a gente não tirou esse calendário ainda 100%. A gente vai ter uma reunião da coordenação estadual do Emancipa agora dia 16, que é onde a gente vai organizar esse calendário, pelo menos tentar pensar. Então, mas normalmente é na segunda semana de janeiro. Então a gente abre as inscrições na segunda semana de janeiro. Aí inicia-se o cursinho ali por março. Normalmente primeira, segunda semana de março. Então a gente tem mais ou menos um mês. Aquele ano letivo Isso. Que a galera que tá na escola já conhece. Padrão. Né? Total. Padrão. E aí, é isso, né? Então, inscrições a gente vai abrir na segunda quinzena de janeiro, provavelmente. Tem que ter concluído o terceiro grau. Não. O terceiro não é grau. Como chama agora? Não sei O mais. ensino médio. Na minha época era ginásio. Sei lá. Não, mas não precisa. A gente tem um espaço, né? E a gente organiza o Emancipa para que ele seja totalmente aberto. Então, se a pessoa tem interesse de prestar o vestibular, independente se ela tá no ensino médio, se ela já terminou o ensino médio, se ela tá com 42 anos, se ela quer voltar... Muito obrigada pelo convite. O espaço tá aberto, né? E aí a gente não tem processo seletivo, o cursinho é totalmente gratuito. O rolê se inscreve, cola na aula inaugural. Na aula inaugural você confirma a sua inscrição e depois acompanha as aulas com a gente durante o ano, que é o modelo ideal que inclusive a gente debate para que seja as universidades. Então a gente não tem esse modelo de processo seletivo, né? Nem nada disso, porque a gente inclusive fala mal disso, a gente critica isso, então não faz sentido. Inclusive, teve alguns alunos que nos procuraram no ano passado, aliás, nesse ano, por conta da deforma do ensino médio, né? Eles tiveram uma grande defasagem, dado que eles perderam matérias do currículo básico que foram substituídas por algumas matérias, algumas dinâmicas que não contemplavam certos interesses que estavam dados para eles. E aí eles iam procurar o cursinho como uma forma de sanar essa deficiência no currículo. Esse déficit. Esse vão que abriu. Porque tira filosofia, coloca um cursinho da XP. Isso. Como fazer brigadeiro. Empreender. E esse é um problema, porque o que aconteceu foi que a reforma do ensino médio foi tirada de cima para baixo e com um discurso extremamente abstrato. Então, assim, o Emancipa também está... muitos adolescentes procuram em função disso. E, bom, quem organiza muito essa questão para nós aí das datas e tal, já esteve aqui no programa, que é o Renatinho. Né? Mandar um abraço para ele. Ele tem um papel fundamental. Porque as nossas cabeças são bem intencionadas, mas um tanto caóticas, né? Então, a gente pensa muito, é difícil organizar. Ele tem todo um conhecimento, uma metodologia que vem da formação dele enquanto engenheiro e esse mundo das exatas que nos ajuda muito, mas é bem isso que foi colocado aqui. Fevereiro, aliás, janeiro, segunda semana, as inscrições estão abertas e vai até março. E pra galera que tá afim aí,
Bem-vindo. Tanto como aluno, mas também como apoiador desse grande movimento. Professor, chega lá, quiser. Vai lá. Isso aí. Ajuda, se não puder dar aula, se não puder... Ajuda contribuindo, até financeiramente, enfim. Sim. Tudo, se quiser chegar lá só café, pão. Só pra bater papo também, a gente tá lá todo sábado falando. Não tem que ideia. Os estudantes estudam, a gente bate papo, fala mal dos outros. Aqueles. Dá o Instagram aí do Emancipa pra galera encontrar vocês. Fechou. A gente tá no Instagram como Emancipa Jundiaí, né? O nome do cursinho é Cursinho Popular Lélia Gonzalez. Mas aí, como a gente faz um trabalho para além do cursinho, a gente colocou ali como Emancipa Jundiaí. Então é só procurar lá Emancipa Jundiaí tudo junto que vai aparecer a gente lá. Na fotinha lá tá Cursinho Popular Lélia Gonzalez. E aí, só pra complementar o que você falou, eu lembro que normalmente é eu que visito as escolas no começo do ano junto com outras pessoas para apresentar o cursinho nas escolas que a gente vai abrindo essas relações. E eu lembro que teve muitos alunos que chegavam em mim do ensino médio perguntando assim: deixa eu te perguntar, vai ter português lá? Vai ter história? Vai ter matemática? Que aqui a gente tá tendo 2 aulas. Vai ter. Gente, é assim, cai no Enem? Se cair no Enem, vai ter. Então, assim, é muito isso, né? Um nível vai ter português, matemática, disco do Racionais e é isso. Emicida, né? Então, a galera começou a entender mesmo o espaço do Emancipa como espaço de escola. De salvação. De salvação, de única possibilidade existente. Você vê a galera procurando ensino, já é uma revolução, né? Total. Da galera que queria fugir da escola, não quer mais estudar porque a escola é chato. Ao mesmo tempo que mostra também a deficiência do ensino. O novo ensino médio, como ele, na verdade, assim, né? O novo ensino médio foi o regresso para o futuro, né? E o cursinho tá aí e... também colocar aí assim o nome, né? A gente procura retomar essa tradição da mulher negra enquanto agente de transformação, e é por isso que a gente tem aí o nosso nome da Lélia Gonzalez. Da tem qual, um livrinho dela aqui. Da qual a senhorita é uma grande leitora, né? Então, olha, para mudar esse Brasil que sempre esteve na vanguarda do atraso, é só lendo essas mentes brilhantes. É só Lélia neles, tá ligado? É isso. Meninos, obrigada. Valeu, obrigada demais. Estou tirando o peso da consciência. Estou também, depois da sua fala, tô mais tranquilo agora. Agora eu estou mais tranquilo. Agradeço. Eu cobro, mas é por amor. Valeu o espaço, hein, meu? E assim, eu quero falar que, gente, isso aqui é um espaço para vocês, é um espaço que é nosso. Eu sempre falo isso, eu repito porque é verdade, é de coração. É vocês que fazem esse programa acontecer. Só tô aqui só para segurar o microfone. Esse espaço aí, mas fala isso não mesmo. Que a gente é. Não, e voltem. E voltem. Beleza. Combinado? Fechou. Obrigado, valeu, gente. Obrigadão, Emancipa Jundiaí, procure nas redes sociais. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se tem algum corte que você acha importante, marca aqui a gente que a gente dá conta, né, Julinha? Vamos dar conta dos cortes. É isso aí. Obrigado pela companhia, eu vou ficando por aqui. Bebam água, apoiem a educação popular. Brizola vive. Brizola vive. Fiquem bem e tchau. Francamente, com Tainan Franco.